Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Josimo Pena, porque a vida é dura pra quem é mole, então deixa de moleza, bota a bunda na cadeira e vamos começar a estudar. Isso mesmo, saiu a autorização do concurso da Polícia Civil da Bahia, agora sim é oficial, como eu falei a vocês, todo mundo falando, vai sair o edital, isso, todo mundo naquela agonia, sem ver a autorização, eu não acredito. Agora sim, foi publicada a autorização em Diário Oficial. Em janeiro, a comissão que foi formada vai estar entregando esse edital para que ele aí sim seja analisado e publicado. Então, não teremos prova esse ano de jeito nenhum, como eu falei a vocês. Em relação ao concurso da Polícia Militar da Bahia 2022, para soldado da Polícia Militar da Bahia e para soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, você que é bombeiro, estamos preparando a sua apostila para soldado, estamos preparando a sua apostila para oficial. Fique tranquilo que a gente vai dar uma atenção especial, né, para o pessoal do Corpo de Bombeiros também. Gente, vou aqui já começar os trabalhos. A gente falou sobre o concurso, será verdade, será especulação? Muita gente já estudando. Vamos iniciar nossas turmas presenciais aqui já em Salvador. Iniciamos, né? 2 semanas gratuitas agora, mas começa oficialmente na semana que vem, dia 8 de novembro. Quem quiser comparecer ainda para assistir uma semana gratuita, conhecer todos os professores, conhecer o material didático, venha. Não importa se você é aluno de outro curso ou de qualquer lugar, venha conhecer, é de graça, não paga nada. Só chega na hora, se apresenta ali, mostrou a identidade, anotou seu nome e você subiu. É só um controle. Não pega seu telefone, não pega nada, fique tranquilo. É para você vir fiscalizar, analisar e ver onde você vai gastar seu dinheiro. Porque dinheiro não achou no mato, entendeu? Então tem de ver se tem um bom material didático, se tem uma boa qualidade de ensino. E agora mesmo vocês vão começar já a estudar. Eu já vou subir aqui para vocês uma aula. Então a gente agora todo dia vai subir uma aula. Uma aula primeiro na área de direito penal, depois na área de história, na área de atualidades, de todas as disciplinas. Começar a dar aquele frisson nos seus neurônios aí. Você já começar a ter aquela captação de dados, começar a acumular conteúdo. Porque quando você vê essa aula novamente, você já vai entender do que a gente estava falando. Então a gente vai estar liberando algumas aulas do penaflix.com.br, o melhor curso online para a preparação para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. A mesma coisa para oficial. Melhor mesmo, não existe outro, direcionado. Se alguém abrir a boca aí para falar alguma coisa, eu tenho como esfregar na cara, porque nós não aprovamos poucos, não. Nós aprovamos sempre a maioria e sempre acima de 50%. Então tem que engolir. Enquanto eu estiver aqui, tem que engolir, porque a gente trabalha em prol dessa galera aí. Mas, gente, depois a gente vai subir para vocês também, lá no penaflix.com.br, na parte banco de dados, gratuitamente. Vocês vão ter lá um edital verticalizado novo já para 2022, com detalhes, viu? Plano de estudo, vou fazer uma aula especial aqui de plano de estudo, mas agora só se preocupe em reunir o seu material didático e assistindo algumas aulas soltas e vá montando a ideia da sua preparação. Então, em breve, a gente vem com a preparação ferrenha. Agora, para de bate-papo e vamos lá assistir uma aula maravilhosa do professor Paulo Ricardo de História. Vai subir uma sequência de aulas dele falando sobre Brasil, colônia. Intercalando, né, para não ficar só aula de História, vai ser uma aula de História. No outro dia eu subo uma aula de Direito Penal com o professor Marcos Ribeiro. E também, de vez em quando, subir as aulas de Atualidades com o professor Flávio. Então se prepare aí que vem muita coisa estourando aí, muita coisa boa, vocês vão amar e tenho certeza que vou estar realizado em estar pegando mais um grupo de vencedores e ajudando eles a alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. A vida é dura para quem é mole. Insista, persista e não desista. Caveira! E aí, galerinha, beleza? Professor Paulo Ricardo na área, professor de História. Vou fazer companhia para vocês nas aulas online, né? E para nós começarmos o conteúdo, nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, ok? Que venham os portugueses, né? Meus alunos perguntam assim, professor, o que é que os portugueses vieram fazer no Brasil? Bem, o assunto começa com a chegada dos portugueses no Brasil, mas a gente precisa voltar um pouquinho, entender o que estava acontecendo lá em Portugal, né? Justamente quando
os portugueses se mobilizaram, se deslocaram, se aventuraram em além-mar, né? Resolveram sair em busca de novas conquistas e acabaram vindo parar aqui no Brasil, ok? Bem, para quem não sabe, a primeira coisa que nós temos que entender é a formação do Estado português. Tem 3 características que são importantes. A primeira, Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno europeu. O que quer dizer isso? Quer dizer que Portugal, né, ele foi o primeiro país, Estado nacional. Vocês não vão encontrar, tá, em nenhum material antigo, anterior ao século XIX, nenhum material falando sobre país. A palavra país foi criada no século XIX, depois da formação dos últimos estados nacionais. Então, a Alemanha e a Itália, que são os 2 últimos, a partir deles, a partir de 1870, começa a se referir ao que nós chamamos de Estado Nacional, a palavra país. Ok? Então toda a documentação, eu vou fazer uma prova, a prova tem um texto de época, é um texto do século XVI, é um texto do século XVII, você vai ver lá escrito Estado Nacional. Então quando eu digo a vocês assim, ó, Portugal foi o primeiro Estado Nacional, o primeiro país moderno, tá? Eu tive uma aluna que ela me perguntou assim, professor, mas Roma não foi um país, não foi um império? Então Roma também não foi um Estado nacional? Ok, foi, mas Roma, o Império Romano, foi na Idade Antiga. Nós estamos falando da Idade Moderna. É por isso que Portugal é o primeiro Estado nacional moderno, ou seja, o primeiro da Idade Moderna. Ah, professor, quer dizer então que não tinha outro? Não. Só Portugal. E a França, a Inglaterra, né, a Espanha, elas vêm depois. Portugal vai ser o primeiro Estado nacional moderno a surgir na Europa. Então, a primeira característica da formação do Estado português é justamente ele ter sido, né, o primeiro país moderno, o primeiro país da Idade Moderna. Ok? Segunda característica que vai permitir a Portugal se tornar, né, uma potência, o primeiro Estado, o primeiro nas grandes navegações, vai ser justamente a localização geográfica privilegiada. Portugal está de frente para o Oceano Atlântico e do lado do Mar Mediterrâneo. Nesse momento, as mercadorias estão chegando, né, pela rota italiana, aquela rota chamada ali de rota do Mediterrâneo. As mercadorias saíam da Índia, da China, da Arábia, eram vendidas na cidade de Jerusalém. Jerusalém revendia para comerciantes de Constantinopla, Constantinopla revendia para os italianos de Gênova, Veneza e finalmente chegava na Europa, justamente pelo Mar Mediterrâneo. Então Portugal já tinha acesso a essas mercadorias, as chamadas especiarias orientais, que vinham pelo Mar Mediterrâneo. Além dessas mercadorias que chegavam pelo Mar Mediterrâneo, Portugal está de frente para o Oceano Atlântico. Ou seja, ela está de frente para aquele mundão de água de meu Deus, né, que vai permitir a Portugal, né, se lançar nas grandes navegações. Então, se na prova de vocês perguntar quais os fatores que levaram Portugal ao pioneirismo nas grandes navegações, você já sabe que o primeiro Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno europeu. Enquanto os outros países estavam em guerra, a Espanha contra os muçulmanos, a França contra a Inglaterra, Portugal já era um país. Outra característica é a localização privilegiada de Portugal. Então, um outro fator que permitiu a Portugal o pioneirismo nas grandes navegações vai ser a sua localização. Próximo dos navegadores italianos e de frente para o Oceano Atlântico. Ou seja, aquele marzão, né, tão bem descrito na obra Lusíadas, né? Então aquele marzão está lá todo, né, aberto para que Portugal pudesse se lançar.
terceira característica que vai permitir a Portugal se tornar a pioneira nas grandes navegações vai ser justamente a boa administração, tá? Portugal vai ter um governante chamado Dom Henrique, o Navegador. Importantíssimo. Dom Henrique, ele era apaixonado por navegação. Ele adorava ouvir as histórias, ele adorava ouvir, né, as viagens, ele adorava ouvir falar sobre os obstáculos encontrados, os monstros marinhos, né, a caça a baleias, as sereias. Ele era apaixonado por navegação, embora ele nunca tenha navegado. Isso é importante. Dom Henrique, ele nunca saiu de Portugal, ele nunca saiu para navegar, mas o apelido dele era o Navegador. Tá? Então, Portugal é o primeiro país, o primeiro Estado nacional moderno europeu. Portugal tem uma localização geográfica privilegiada e Portugal tem uma excelente administração, que é o governo de Dom Henrique, o Navegador. Professor, quais foram as ações tomadas por Dom Henrique que transformaram ele em um governante tão bom? Dom Henrique, ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma visão de futuro, né? Ele tinha uma perspectiva de investimento muito bom. Então, o que é que ele faz? Ele mandou plantar pinheiros na costa portuguesa, né? A árvore do pinheiro serviria para a construção das embarcações. Mas os portugueses, eles não tinham conhecimento náutico, né? O máximo que os portugueses conheciam era ficar ali mesmo pela costa, em pequenas embarcações, né, na extração de peixes locais, como bacalhau, coisas desse tipo. Eles nunca tinham se aventurado a grandes viagens. Então era necessário trazer pessoas que entendessem do assunto. Ele contratou navegadores experientes, ele trouxe navegadores de outros países, de outras regiões, né, da Itália, do norte da África, para que eles pudessem construir embarcações relativamente grandes que permitissem as grandes viagens, que permitisse que o Portugal alcançasse grandes distâncias. Então ele plantou pinheiros e contratou navegadores experientes. Mas não é o suficiente. Uma embarcação não é só madeira, né? Para que essas embarcações pudessem partir para além mar, elas precisavam de instrumentos náuticos, né? E é o que ele vai fazer, ele vai comprar equipamentos náuticos. Dom Henrique comprou bússola, né, que era a grande novidade, a grande tecnologia da época, astrolábio, né, cartas náuticas. As melhores cartas náuticas daquela época, elas só chegavam até a região do Saara, no centro da África. Então a região subsaariana, eles não tinham contato, ok? Beleza, então ele plantou pinheiros, a árvore do pinheiro servia para a construção das embarcações, ele contratou navegadores de outras regiões que foram para Portugal para construir as embarcações, mas ele também trouxe para Portugal modelos de velas, cartas náuticas, astrolábio, bússola e tudo o que fosse necessário para a empreitada, que era as grandes navegações. Mas em sala de aula mesmo eu digo isso. Gente, não adianta você juntar seu dinheiro para você comprar seu carro, certo? E na hora que você está com o dinheiro pronto para comprar seu carro, você pedir a outra pessoa para ir tirar o carro para você, porque você não sabe dirigir. Por mais que o carro seja seu, o prazer de dirigir, né, vai ser daquele que vai retirar o carro para você. Isso não tem lógica, isso não é justo. Então não adiantava Dom Henrique plantar pinheiros, construir embarcações, comprar equipamentos, se os portugueses não soubessem a arte de navegar, né? Ele não ia entregar as embarcações novas, prontas para as viagens, para estrangeiros. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai montar a Escola de Navegação de Sagres.
Então, na região de Sagres, né, as pessoas que iam para Sagres acabavam aprendendo sobre a arte da navegação, né, a arte das viagens, aprendiam a ler cartas náuticas, né, desenhavam novos mapas, né, aprendiam a arte da cartografia, né, a ler, a entender como funciona o astrolábio, as bússolas, e finalmente Portugal estava pronta para se aventurar nas grandes navegações, ok? A primeira conquista portuguesa nas grandes navegações foi uma ilha no norte da África chamada Ilha de Ceuta. Ela foi conquistada pelos portugueses em 1415, ok? Beleza, então em 1415 os portugueses conquistaram a ilha de Ceuta. A prova de vocês não vai perguntar datas e nomes, não vão perguntar. Você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar é com o acontecimento, o fato. Por que uma coisa aconteceu? Né? Quais as consequências desse fato histórico? Em momento nenhum a prova vai dizer assim, em que ano começaram as grandes navegações? Não vai, tá? Mas se eles fossem perguntar, em que ano começaram as grandes navegações? Então você já tem subsídio suficiente para saber que foi em 1415, quando os portugueses conquistaram no norte da África a ilha de Ceuta, dando início ao que nós chamamos de grandes navegações. Ok? Professor, eles começaram em 1415. Olha que interessante. Eles começaram em 1415. Qual foi o auge das grandes navegações? Qual foi o momento áureo, o top dos tops das viagens portuguesas? A Universidade Federal da Bahia, a UFBA, antes de existir o Enem, ela tinha seu próprio vestibular e essa exata pergunta caiu em um dos anos em uma prova de história. Né? Ela perguntou, as grandes navegações começaram com a conquista de Ceuta em 1415. O auge das grandes navegações aconteceu 85 anos depois com a descoberta do Brasil. Era uma alternativa da prova. E essa alternativa estava certa, certíssima. O Brasil sempre foi a principal conquista, a principal colônia, né, portuguesa do século XV do século XVI até o século XIX, até 1822, quando Dom Pedro anuncia a independência do Brasil. Você vê que quando a família real foge de Portugal, eles estão fugindo, né, daquela ameaça napoleônica. O que é que eles fazem? Eles poderiam ter atracado na África, eles poderiam ter atracado em Angola, eles poderiam ter atracado na Ilha da Madeira, mas não, eles atravessam o Atlântico e vêm parar aqui em Salvador, passam cerca de um mês em Salvador e partem para o Rio de Janeiro. Né? O que demonstra que havia um interesse político, havia um interesse econômico, havia um interesse militar sobre o Brasil, que sempre foi a mais rica e próspera colônia portuguesa. Então, sim, em 1415 começam as grandes navegações e o auge das grandes navegações acontece 85 anos depois, com a descoberta do Brasil. Descoberta do Brasil ocorrida em 1500. Ok? Vou parar por aqui, vamos beber uma água. Na próxima aula a gente vai trabalhar com um mapa. Eu vou colocar um mapa para vocês e a gente vai debater ali todas as rotas que vão ser feitas pelos portugueses. Beleza? Vocês fiquem comigo. Beijo no coração.
A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.